mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, a todos a paz do Senhor Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que Ele esteja conosco hoje e sempre, eternamente. Amém. Queridos e queridas, para hoje o Senhor nos convida a mais uma vez refletir e a nos colocar na melhor posição possível para que possamos ingerir a palavra do Senhor e traduzi-la em nosso coração para que sejamos fermento, sal e luz na vida do nosso próximo, na vida do nosso irmão que se encontra perdido pelas ruas da vida, que não tem condições de participar aqui agora deste culto. Daí, de onde você estiver, façamos o nosso santuário, unidos em cadeia de fé, para que juntos possamos elevar até o Senhor nosso Deus as nossas preces. Vamos rogar ao Senhor que ouvi e que nos atendei conforme o nosso merecimento. Senhor Deus, nosso Pai, pela vossa infinita bondade e misericórdia, atendei-nos, Senhor, conforme o nosso merecimento. Não olheis pelos nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa santa igreja. Olhai pela nossa fé, Senhor. Olhai pelo nosso coração. Fazei que o nosso coração se torne terra fértil, para que possamos produzir 100 por 1, que cada semente de vossa dádiva que caia em nosso amor, em nosso coração, se transforme em árvore frutífera, que dá frutos que gerem para a vida eterna. Que possamos também nós, Senhor, a seu exemplo, sermos cada vez mais missionários da palavra de vossa infinita bondade, de vossa infinita misericórdia, e levar até os confins do universo a vossa paz e o vosso amor. Por Cristo nosso Senhor, eternamente. Amém. Para hoje, caríssimos e caríssimas, o Divino Espírito Santo nos enviou a palavra do livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 1b a 3. Capítulo 12, versículos 1b a versículo 3. Jesus começou a falar primeiro para os discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, pois não há nada oculto que não venha a se descobrir, e nada escondido que não chegue a saber. Por isso, tudo que dizeis nas trevas será ouvido na luz, e o que falais aos ouvidos nos aposentos será apregoado em cima dos telhados. Estas são palavras de salvação. Meus queridos e queridas irmãos e irmãs, nesta bela palavra, neste evangelho, o Senhor quer nos dizer que a gente deve pegar o talento e multiplicá-lo, ou seja, fazê-lo render juros, que ele não fique guardado somente conosco, que a gente não tenha medo de progredir, que a gente não o enterre para devolver ao Senhor da messe quando ele retornar e cobrar.
Não. Ele vem nos dizer que a gente deve pegar o talento e multiplicá-lo. Pois quando o Senhor da vinha vier e cobrar, a gente tem o dinheiro que ele nos confiou e ainda com juros. E que a gente não esconda nada, que a gente sempre seja verdadeiro, que a gente sempre diga tudo que são palavras que levem à vida, que gerem a vida. Palavras verdadeiras, palavras preciosas, palavras de fé. Que a gente não tenha medo jamais de proclamar o santo evangelho do Senhor, pois tudo que vem de Deus é graça, é dádiva, é amor, é bondade infinita. Que tudo que vem de Deus é misericórdia, é salvação, é vida eterna. E que não escondamos nada, pois não há nada que possa ser escondido e que um dia venha a se revelar. Nada que ocultemos que um dia se venha a se colocar disposto ao público. Pensemos um pouco nisso e reflitamos. Também hoje, meus queridos irmãos, nós vamos novamente relembrar os mistérios daquela Santa Ceia a qual o Senhor se entregou por nós. Jesus, naquele dia, diante de seus apóstolos, na mesa, ao centro da mesa, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo. Ao fim da ceia, Jesus tomou o vinho, colocou na taça, deu graças novamente e disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramada por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Depois de feito isso, o Senhor repassou o pão e o vinho a todos os seus discípulos. E todos comeram e se fartaram. Novamente, meus caríssimos irmãos e irmãs, conforme a própria palavra diz e conforme o nosso merecimento, Deus nos deixou essa dádiva de poder repetir tudo aquilo que Ele fez na última ceia para nós, que foi se entregar totalmente para a morte e morte de cruz, para que depois Ele ressuscitasse e nos salvasse dos nossos pecados, concedendo-nos a vida eterna na morada eterna junto do Pai. Agradeçamos ao Senhor por isso
e pensemos e façamos de tudo que a gente possa fazer o nosso caminho, a nossa estrada, as veredas que conduzam ao Pai. Que cada passo nosso seja dado ao caminho que leva a Deus. Ó Pai de infinita misericórdia, a quem sobe a voz os nossos louvores, olhai por nós, Senhor, e atendei-nos conforme o nosso merecimento, e fazer com que cada vez mais possamos ser fermento, sal e luz na vida do nosso próximo, e que ele não se sinta desvalido, mas antes que ele se sinta acolhido, pois em cada pulsar do nosso coração seja exalado a essência de vossa infinita misericórdia, a essência de vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus.
Louvado seja o seu santo nome, Senhor, eternamente, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, ó Pai, porque mais uma vez nos concedestes poder participar de vosso culto sagrado. Erguei-nos, Senhor, até vós, para que possamos dignamente morar na vossa morada eterna. Amém. Muito obrigado, Pai, por tudo, porque tudo que vem de Ti é bondade, é misericórdia. Caríssimos e caríssimas, é chegado o momento de encerrar o nosso culto. Vamos pedir ao Senhor que permaneça junto conosco e que tenhamos um ótimo dia, uma ótima noite e uma semana abençoada por Deus. Que tudo que se concorra para nosso bem e para o engrandecimento do nome do Senhor Deus, eternamente. Amém. Abençoe-nos o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Que Ele esteja conosco hoje e sempre, eternamente. Amém.